Evangelho de Mateus, capítulo 21, a partir do versículo 28. A parábola, vamos ler com a guia do Santo Bom Espírito. A parábola do pai e 2 filhos. Agora, qual a vossa opinião? Um homem tinha 2 filhos. Aproximando-se do primeiro, pediu: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Mas este filho lhe disse: Não quero ir. Todavia, mais tarde, arrependido foi. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ao que eles responderam: O primeiro. Então Jesus lhes revelou: Com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Porquanto João veio para vos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes nele. Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória a Deus, santos, glória a Deus. Irmãos, Jesus Cristo estava ensinando no templo e cercaram Jesus Cristo os sacerdotes e os anciãos do povo, questionando a autoridade de Jesus Cristo, né? Quem que deu autoridade aí para você poder estar ensinando aí no templo? Quem que deu autoridade para você achar que tem um chamado, tem uma missão, né? Para você achar que você aprendeu com quem? Né? Todos os fariseus, todos os sacerdotes tinham um mestre, mas quem que era o mestre de Jesus Cristo? Quem que aprendeu? Não? Então eles estavam questionando, e é claro que eles não estavam interessados na resposta, eles estavam interessados em procurar algum erro para acusar Jesus Cristo, para descredibilizar Jesus Cristo, dizer que o chamado dele não era real, não era verdadeiro, né? E muitas vezes, irmãos, esse é o questionamento de hoje, né? Quem é você para estar pregando aí? Aonde você fez o curso de teologia, né? Quem não tem curso de teologia, muitos acreditam que não tem capacidade para estar falando nada da palavra de Deus, né? Cadê o seu diploma, né? Para ser qualificado, tem que ter um diploma, tem que ter uma faculdade. Isso é muito realidade nos nossos dias, né? Muitas vezes não no nosso meio, mas em muitas igrejas isso é uma grande realidade, né, irmãos? E é claro que aqueles que mais estão deturpando a palavra de Deus são aqueles que têm um diploma, né? São aqueles que têm a faculdade, são aqueles que mais estão causando estrago na palavra de Deus. Então Jesus Cristo está falando para essas pessoas, que estão indo lá questionando a autoridade dele. E Jesus Cristo, para trazer a realidade dessas pessoas que estão questionando a sua autoridade, Jesus Cristo, então, ele conta essa parábola, né? Jesus Cristo vai trazer uma história, e nessa história Jesus Cristo vai mostrar 2 realidades. Ele vai mostrar a primeira realidade num filho, que o pai mandou ir para a vinha e não queria ir, né? Que representava os perdidos, que não queriam caminhar com Deus e se arrependeram e caminharam com Deus, né? E aquele que falou sim, Senhor, mas não caminhou com Deus, né? Representa os religiosos. Então Jesus Cristo está mostrando aqui a realidade que ou nesse mundo a gente tem os religiosos perdidos, ou nesse mundo aqui a gente tem os perdidos do mundo mesmo, né? Que nem são religiosos, mas ambos estão perdidos. Só existem essas 2 realidades, né, irmãos? Jesus Cristo não vai contar a parábola sobre o terceiro filho, sobre o quarto filho, a parábola dos 3 filhos, dos 4 filhos, dos 5 filhos, onde ele vai mostrar a realidade do filho 1, a realidade do filho 2, do filho 3, do filho 4, do filho 5. Não tem, só tem 2 realidades.
né? Muitas vezes, o problema que nós vemos no mundo hoje, onde as pessoas muitas vezes acham que são o terceiro filho, né? Que a parábola esqueceu de contar, né? Elas acham que são o terceiro filho. As pessoas, elas não acham que são os perdidos do mundo. Não, eu não sou como os publicanos, como as prostitutas. Não, eu não me encaixo, eu não me vejo nesse grupo. Mas eu também não me vejo no grupo dos religiosos. Os religiosos que pareciam todos zelosos e mataram Jesus, eram hipócritas, sabe? Eu não me vejo nesse grupo também. Então as pessoas acham que estão no terceiro filho, no quarto filho, né? Elas acham que estão numa terceira realidade, numa quarta realidade, numa quinta realidade. E por mais que as pessoas venham a ter convicção, né, irmão, de que elas estão numa realidade diferente dessas duas aqui, sabe, irmãos, o terceiro filho não vai vir em existência por causa disso. Por mais que nós venhamos a ter convicção, né, que as pessoas estão numa terceira realidade, sabe, a terceira realidade não vem à existência. O que mostra é que as pessoas simplesmente não estão conseguindo enxergar na condição em que elas estão. Todo mundo, antes de ser chamado, ou é um religioso perdido, né, ou é um perdido do mundo mesmo. Só existem essas duas realidades, né? Ou nós estávamos em uma, ou nós estávamos na outra. E o que acontece hoje? Por que as pessoas estão se enxergando numa terceira realidade, numa quarta realidade, numa quinta? Por que as pessoas estão se enxergando desse jeito? É porque o mundo tem um discurso. O mundo tem um discurso onde as pessoas pecam, mas não são pecadores. As pessoas estão pecando por causa da dificuldade, estão pecando por causa da adversidade. Sabe, não é que eu sou pecador, é por causa da dificuldade, é por causa da adversidade, né? Aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, mas não é que assim é um pecador, sabe? Eu estou pecando porque eu tenho traumas de infância. Meu pai fez isso comigo, minha mãe fez aquilo, meu tio fez aquilo outro lá, sabe? Eu fui abusado quando era criança. Então esses traumas me fazem pecar, mas não é que eu sou um pecador, sabe? São os traumas de infância, sabe? Então o mundo tem um discurso para fazer com que as pessoas acreditem que elas estão numa terceira realidade, estão numa quarta realidade, né? Então elas não se veem tão perdidas quanto a palavra de Deus mostra que elas estão perdidas, sabe? Eu não me vejo um religioso perdido, sabe? Eu não me vejo também como uma prostituta e como um ladrão perdido, não. Eu me vejo numa terceira realidade, numa pessoa com os traumas, eu me vejo como uma pessoa com problemas psicológicos, né? Então eu sou o terceiro filho que a parábola esqueceu de contar, eu sou o quarto filho que a parábola esqueceu de contar, sabe, irmãos? Isso só mostra, sabe, como o mundo distorce a realidade como ela realmente é, né? Há uma realidade clara, mas o mundo distorce, as pessoas acreditam que estão numa outra realidade. E Jesus Cristo está trazendo essa realidade para os fariseus. E nessa parábola aqui, o que vai acontecer? O pai vai chegar para o primeiro filho e vai dizer para o filho: filho, vai trabalhar na vinha. E a resposta do primeiro filho é uma negativa, sabe? Não quero ir, né, irmão? Não quero ir, sabe? O pai não pega o filho pelo braço, arrasta o filho até a vinha e vai, quem que você pensa que é para não me obedecer, e dá uma surra no filho e faz o filho trabalhar na vinha? Não, sabe? O pai não ameaça deserdar o filho, não, mas o pai chama o filho e o pai simplesmente espera. Sabe, irmãos, então essa é a realidade de muitas pessoas, né? A palavra de Deus chama muitas pessoas, e muitas pessoas vão dizer: não quero saber da palavra de Deus, não quero saber, sabe? Eu não preciso da palavra de Deus, não me interessa a palavra de Deus, eu quero seguir os meus desejos, as minhas paixões, os meus sonhos, pouco me importa se essa é a palavra de Deus, se essa é a vontade de Deus, sabe? Não me interessa, eu não quero saber de caminhar com Deus.
Essa é a resposta de muitas pessoas. Sabe, mas o que acontece, irmãos, é que há uma semente que é lançada e muitas vezes essa semente germina, né, irmãos, e começa a tomar grandes proporções. Sabe, essa pessoa então pensa e reflete e se arrepende e caminha com Deus. Sabe, percebe, não, eu vou caminhar com Deus, sabe, eu vou buscar Deus, eu vou servir a Deus, eu não vou mais viver a vida do jeito que eu estou vivendo. Sabe, então Jesus Cristo está trazendo essa realidade. Sabe, muitas pessoas não vão se converter de uma vez. Sabe, irmão, não vai, a parábola vai dizer, ó, todavia mais tarde arrependido foi. Sabe, mais tarde ele se arrependeu, pensou, meditou e mais tarde ele foi. Sabe, as pessoas não vão se converter de uma hora para outra, né? Muitas vezes nós queremos que as pessoas se convertam de uma hora. Sabe, irmãos, alguns vão demorar um pouco mais, alguns vão demorar um pouco menos, mas há uma semente ali que precisa ser germinada, né, irmãos, que precisa muitas vezes de tempo para mover aquele coração e convencer aquele pecador. Mas o que fica claro aqui no texto bíblico, irmãos, é que, sabe, o filho ficou arrependido e foi trabalhar na vinha. Sabe, o arrependido, ele vai. Imagina, irmão, se o texto bíblico tivesse dito: filho, vai trabalhar na vinha. Não quero ir. Todavia, ele se arrependeu e mesmo assim não foi. A gente ia dizer, mas como assim não foi? Como não foi? Mas que arrependimento é esse? Que ele se arrependeu e não foi no fim das contas, né? A gente iria questionar que tipo de arrependimento é esse, sabe? Mas esse é o arrependimento de muitas pessoas, sabe? Esse é o crer de muitas pessoas. Não, eu creio em Jesus, sabe? Eu me arrependi dos meus pecados, eu aceitei Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, sabe? Mas eu não sinto necessidade de cultuar a Deus, não sinto necessidade, não. Sabe, não sinto necessidade de viver uma vida diferente da maneira como eu vivia antes. Tá, mas eu me arrependi, eu creio, eu acredito, acho a palavra de Deus poderosa, sabe? Eu acho que Jesus é o Salvador, sim, mas eu não vou, não fui trabalhar na vinha, não. Eu não acho que eu preciso trabalhar na vinha, não. Tá bem. Esse é o arrependimento de muitas pessoas. Sabe, irmãos, parece muitas vezes claro, parece simples, né? Mas quando você olha a vida de muitas pessoas, sabe, irmãos, não é claro, não é simples, sabe? Eles se arrependem, mas não vão. Eles se arrependem, mas não congregam, não sentem vontade de congregar. Eles se arrependem, mas continuam com as mesmas prioridades que tinham antes de se arrepender, antes de se converter, né? Eles creram em Jesus Cristo, mas nada mudou. Essa é a vida de muitas pessoas, e o que fica claro é: aqueles que se arrependem, eles mudam, irmãos, eles se transformam, eles não vivem a vida da mesma maneira. E o que vai acontecer? O pai vai falar a mesma coisa para o segundo filho. Então chegou o pai até o segundo filho e fez o mesmo pedido. Então este lhe respondeu: sim, senhor, mas não foi, né? Olha só, o pai: filho, vai trabalhar na vinha hoje? E o filho: sim, senhor, né? Se tivesse alguém lá olhando, o pai chamar os dois filhos e ia dizer: ó, esse filho aí é o filho bom, ó, sim, senhor, ó, esse é o filho bom. O outro é um perdido. Você viu como é que o outro falou? O outro falou: não quero ir, não quero, o outro não presta. Mas esse daqui, esse aqui é o filho que tem orgulho, ó, sim, senhor, ainda, não só falou sim, não, sim, senhor, agora mesmo, já, se você quiser, é agora mesmo. Mas o que aconteceu? No fim das contas, ele não foi. Sabe, irmãos, essa é a realidade de muitas pessoas. Sabe, muitas pessoas estão dizendo sim, Senhor, mas não vão. Muitas pessoas estão dizendo: não, agora eu vou caminhar com Deus, agora eu vou buscar Deus, agora eu vou ser firme. Você vai ver, ó,
Eu não quero mais saber das coisas desse mundo, vou colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, vou me dedicar às coisas de Deus, Jesus é a prioridade. As pessoas muitas vezes estão fragilizadas por causa de algum acontecimento, estão fragilizadas por causa de algum problema, e elas estão dizendo, não, mas agora eu vou caminhar com Deus, agora eu vou buscar Deus, agora eu vou servir a Deus, é Deus em primeiro lugar na minha vida. Daqui a pouco, cadê? Que servir a Deus nada, desistiu, já cansou. Sabe, o discurso era muito bonito, mas o coração estava longe de Deus. E é isso que Jesus Cristo está mostrando. Sabe, não basta ter um discurso bonito, um discurso correto, e o coração está longe de Deus. Sabe, muitas vezes as pessoas estão prometendo as coisas simplesmente porque estão num momento de fragilidade, porque estão simplesmente numa dificuldade, sabe, em algo que deixou elas um pouco abaladas. Então elas acham que renunciaram tudo, elas acham que está com um discurso todo correto, sabe, a gente olha, a gente fica impressionado, sabe, as pessoas estão produzindo lindas flores, né, flores lindas, a gente fica impressionado com as flores, mas nós não fomos chamados para produzir flores, nós fomos chamados para produzir frutos, né, e os frutos não vêm, né? Fica só nas lindas flores, né? Então, irmãos, essa é a realidade que Jesus Cristo está trazendo, né? As pessoas muitas vezes estão dizendo, não, caminhar com Deus em primeiro lugar, irmão, eu congrego 3 vezes por semana, porque tem que buscar Deus, e a gente não pode faltar no culto, porque tem que buscar Deus, tem que servir. Você falou, isso aí é um crente de verdade, não falta no culto, coloca Deus em primeiro lugar, tudo. O discurso maravilhoso, mas quando ele vem no culto, ele não quer saber nada de Deus, não. Quando ele vem no culto, ele quer saber lá sobre a causa da justiça, se é para ele vender o carro, se não é para vender o carro, né? Se Deus vai dar aposentadoria lá, se Deus vai curar, se Deus não vai curar. O coração dele está longe de querer conhecer a Deus, de querer conhecer Jesus Cristo. É só um discurso belo e bonito que impressiona, mas o coração está longe do Senhor. Sabe, essa é a realidade de muitas pessoas, né, irmãos? E essa é a realidade que Jesus Cristo está mostrando aqui para os fariseus. O discurso, sabe, impressionava as pessoas, né? Como eles se comportavam, muitas vezes impressionavam as pessoas, mas o coração estava longe de Deus, estava longe de Deus. Então Jesus está trazendo essa realidade, e Jesus então ele vai fazer a pergunta para os próprios sacerdotes e anciãos do povo: qual dos 2 filhos, né, fez a vontade do Pai? Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles responderam: o primeiro. Aquele que fez a vontade do Pai foi aquele que disse que não ia, mas se arrependeu e foi. Esse foi aquele que fez a vontade do Pai. Sabe, aquele que tinha um discurso bonito, sabe, esse não fez a vontade do Pai. Sabe, muitas vezes parece simples, mas as pessoas não conseguem hoje em dia enxergar qual é aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, né? As pessoas muitas vezes estão olhando o discurso bonito de muitos pregadores, o discurso bonito, né, de muitas igrejas, estão olhando o discurso, não, Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Jesus Cristo veio para salvar, perdoar os nossos pecados, e a gente é salvo pela graça. Aí de repente chega o pecador: irmão, eu pequei, mas eu estou arrependido, eu queria voltar, caminhar com Deus. Não pode. Você pecou, você não tem mais chance não, seu pecado aí, você vai ficar sem liberdade. Não, mas já faz 10 anos já que eu pequei, estou arrependido, quero caminhar com... Não pode, você não tem jeito. Mas e o discurso que Jesus Cristo veio perdoar o pecador? E o discurso que Jesus Cristo salva o pecador? Mas como é que fica? Você vê? E as pessoas, ao invés de enxergar o discurso e enxergar as atitudes e chegar à conclusão de que não, esse aí não é alguém que caminha com Deus, não, as pessoas ficam com o discurso. Então, apesar das atitudes estar erradas, não é um homem de Deus ainda, não é um homem de Deus, sabe? A igreja tem um discurso e as atitudes, um monte de atitude errada acontecendo. Não, mas a igreja é de Deus ainda,
os irmãos são de Deus ainda, sabe? A gente tem que olhar só para o discurso, sabe? É que nem cavalo, você bota o cavalo assim, você bota aquele negócio do olho do cavalo assim, para olhar só para frente, você olha só para o discurso, não pode ficar olhando para os problemas, não pode ficar olhando para as atitudes erradas, não, olha só para o discurso, só para o discurso. E o texto bíblico está mostrando justamente o oposto, sabe? Você tem que olhar para as atitudes, né? Você tem que olhar para os frutos, sabe? Não basta apenas ter um discurso bonito se as atitudes não estão coerentes com o discurso, com a pregação, com aquilo que está sendo ensinado, sabe? A resposta lógica deveria ser: as atitudes estão coerentes? É de Deus. As atitudes não estão coerentes? Então não é de Deus, sabe? E as pessoas hoje em dia não sabem, as pessoas hoje em dia estão confusas, sabe? Porque, sabe, o discurso impressiona demais, sabe? A liturgia no culto impressiona demais, os ternos bonitos impressionam demais. Então as pessoas veem as atitudes erradas, mas elas não sabem se é de Deus ou se não é, sabe? Você vê, até os fariseus foram obrigados a enxergar que aquele que fez a vontade de Deus não era o que tem um discurso bonito, mas sim aquele que se arrependeu e foi, sabe? Então Jesus Cristo está trazendo essa realidade. Jesus está mostrando para os fariseus que o discurso bonito não vai salvar, que apesar das pessoas estarem impressionadas com a aparência, com status, com um monte de coisa, sabe, nada disso vai salvar eles, porque o coração deles está longe do Senhor. Então nós devemos nos preocupar com as nossas atitudes da mesma maneira, irmãos, como nós nos preocupamos em falar aquilo que é correto. Se nós nos preocupamos em falar as coisas corretas como servo de Deus, mas nas nossas atitudes não nos preocupamos, sabe, não, nosso coração está longe do Senhor, simplesmente estamos numa condição perdida, né? E Jesus vai dizer: então Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que os publicanos e as prostitutas estão ingressando antes de vós no reino de Deus. Sabe, Jesus está mostrando para os fariseus: vocês tinham um discurso bonito, vocês tinham expectativas a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda do Salvador, né? Nós já pensou quando o Messias vier, que maravilhoso que vai ser? Ai, eu mal posso esperar. Ai, quando será que o Messias vai vir? E aí, quando eu vim, o Messias, vocês se colocaram contra mim, sabe? Vocês se colocaram contra o meu chamado, sabe? Vocês se colocaram contra a minha missão. Tinha todo um discurso esperando o Messias, esperando o Salvador, e vamos ficar junto com o Salvador, e de repente vocês estão contra mim, vocês estão lutando contra mim, né? Vocês estão contra o meu chamado, sabe? Olha só a realidade, sabe, irmãos? Imagina, por exemplo, os anciãos mais velhos da igreja, cheios de status, cheios de reconhecimento, com seus ternos bonitos, né, irmãos? Com todo aquele prestígio, e de repente eles estão indo para o inferno, né? As prostitutas na esquina estão ouvindo o Evangelho, estão se arrependendo, estão crendo, estão mudando a sua vida, e de repente aqueles com maior status, aqueles com maior reconhecimento, de repente eles estão simplesmente se virando contra a palavra de Deus, não querem saber da palavra de Deus, e eles estão indo para o inferno. Imagina que escândalo que ia ser, sabe? Está acontecendo isso aqui, sabe? Aqueles que se julgavam os melhores dos melhores estão se perdendo, sabe? E aqueles que julgavam a escória do mundo, o lixo do mundo, olha, estão se salvando. Então olha só, sabe? Olha só o que o status muitas vezes pode fazer com alguém. Quando as pessoas ficam se preocupando com o reconhecimento, com o status, com o cargo, com esse tipo de coisa, olha só o que pode acontecer, sabe? Você pode ter um status altíssimo e estar indo para o inferno, né, irmãos? Não é esse tipo de coisa que tem relevância no processo da salvação, e sim os frutos que nós produzimos e nós demonstramos, né, irmãos? E olha só: porquanto João veio para nos mostrar o caminho da justiça, mas vós não acreditastes neles.
Em compensação, os cobradores de impostos e as meretrizes creram. Bem, João Batista estava pregando o arrependimento. Vocês não creram. Mas em compensação, sabe, as prostitutas e os publicanos, os pecadores, eles creram. Sabe, nós podemos querer fazer alguma coisa para as pessoas e estamos lá cheios de expectativas e as pessoas não correspondem às nossas expectativas. Mas Deus, irmãos, Ele veio salvar, Jesus Cristo vai ser glorificado por meio da sua igreja, sabe? E a palavra de Deus não vai voltar vazia. Eu tentei salvar todo mundo, mas ninguém quis, né? A palavra voltou. Não, a palavra não vai voltar vazia, né? Vocês não creram, mas em compensação, olha só, vocês não creram, não vai ficar sem ninguém crer, não. Vocês não creram, mas em compensação, as prostitutas creram, sabe? Os publicanos creram, né? Então a palavra de Deus não volta vazia, irmãos. Não volta vazia, por mais que possa parecer que a palavra está sendo lançada ao vento, está sendo lançada ao nada, que não vai dar em nada no fim das contas, a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Aqueles em que nós menos esperamos, muitas vezes são aqueles que vão se prostrar para a palavra de Deus. E olha só que interessante, vós, né, os fariseus, vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. Então o que Jesus está dizendo? Vocês viram as prostitutas se arrependendo, vocês viram. Sabe, vocês viram os publicanos se arrependendo, vocês deveriam ter pensado sobre isso. Vocês deveriam ter pensado, por que as prostitutas estão se arrependendo? Por que os publicanos estão se arrependendo? Sabe, nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós podemos estar errados, nós podemos estar equivocados no nosso entendimento. Nós precisamos rever a maneira como nós estamos olhando para João Batista, precisamos rever a maneira como nós estamos olhando para Jesus. Alguma coisa está batendo, sabe? Mas não, vocês viram. E ao invés de vocês pensarem, ao invés de vocês chegarem à conclusão de que alguma coisa está errada com vocês consertarem aquilo que está errado, não, vocês permaneceram no erro, vocês permaneceram na mentira. Sabe, irmãos, o quanto isso não é realidade hoje dentro das igrejas? Sabe, o quanto os irmãos sabem que atitudes estão erradas? Não, isso aí está errado, mas isso aí não podia estar acontecendo, não. Então, ao invés de você pensar e tomar uma atitude, lutar contra isso e se opor a isso e mudar isso, não, continua no erro, continua no engano, continua na mentira. Não, mas a gente está fazendo assim há tanto tempo, mas sempre foi assim, sabe? E melhor não mexer com isso aí, né? Você vê, ao invés de repensar sobre as coisas erradas, ao invés de repensar sobre os equívocos, sobre aquilo que não está coerente com a palavra de Deus, a gente não vai assumir erro não, porque senão vai ficar feio para nós. Começamos errado, agora vai errado até o fim, sabe? É feio, né, a gente ficar consertando as coisas, admitindo que as coisas estão erradas. Jesus está dizendo, não é feio não, é exatamente isso que vocês deveriam fazer. Vocês deveriam rever muitas igrejas, muitas atitudes que foram tomadas, muito daquilo que está sendo feito deveria ser revisto, sabe? Deveria ser consertado, deveria se voltar atrás, deveria se pedir perdão e falar, Irmandade, até hoje a gente fez assim, mas não é certo, a partir de hoje a gente vai fazer de acordo com a Bíblia diz assim, 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 e é assim, assim, assim que a gente vai fazer. Que a gente tem que ter comprometimento com a palavra, né? E não com a tradição. Então, se fizemos errado até agora não vai mudar. Então, deveria ser assim, mas não. Há um comprometimento maior com a tradição, há um comprometimento maior com o ego. Os fariseus, eles estavam lá eles haviam rejeitado Jesus Cristo e ele não, a gente não vai repensar não. Vamos até o fim, a gente vai acabar com Jesus Cristo.
e não repensaram. E Jesus Cristo está alertando eles: vocês deveriam repensar. Você vê, irmãos, nem sempre a gente vai tomar todas as atitudes corretas. A gente pode errar, a gente é humano, a gente pode errar, a gente pode ter equívocos, né? A gente pode fazer alguma coisa errada, mas nós devemos estar sempre prontos a repensar as nossas atitudes, né, irmãos? Repensar as nossas condutas, sabe? Não devemos ter comprometimento com o nosso ego, fingir, né, irmãos, que aquilo que foi errado dá para continuar errado até o fim. E é o que Jesus Cristo está mostrando: vós, entretanto, mesmo depois de presenciardes a tudo isso, não vos arrependestes para acreditardes nele. Se eles tivessem repensado, eles teriam acreditado que João Batista era um profeta. Se eles tivessem acreditado que João Batista era um profeta, eles iriam aceitar Jesus Cristo como Messias, como Salvador. Você vê, um erro vai levando a outro erro. Rejeitaram João Batista. Se rejeitaram João Batista, não tinha como aceitar Jesus Cristo, né? Porque foi João Batista que estava preparando o caminho para Jesus. Como é que você rejeita um e aceita o outro? Então, muitas vezes uma conduta errada leva a outra conduta errada, que leva a outra conduta errada, e quando você vai ver, tem mais coisa errada do que coisa certa, né, irmãos? Por isso que, sabe, é preciso estar atento, irmãos, para essas realidades, né? Essas realidades, sabe? Jesus conta a parábola do pai e do filho, a realidade do primeiro filho, a realidade do segundo filho, né, irmãos? E nós precisamos estar atentos para não cair numa terceira realidade, né? Não cair numa quarta realidade, sabe? Não achar, irmãos, que simplesmente estamos numa condição melhor do que os outros. Porque se a gente se afasta da verdade da palavra de Deus, irmãos, a gente simplesmente deixa de ser o perdido no mundo e começa a ser o perdido dentro da igreja que congrega. Sabe, irmãos, é fácil ser o perdido dentro da igreja que congrega, é muito fácil, irmãos. Sabe, não é o terno que vai fazer a gente crente. Não é a igreja que a gente está congregando que vai fazer da gente crente. Não é a liturgia do culto que vai fazer a gente crente. Sabe, irmãos, o simples fato de nós esquecermos da palavra de Deus, esquecermos de caminhar de acordo com a palavra de Deus, não nos importarmos com aquilo que a Bíblia diz, pronto, já estamos congregando, pode ser 3 vezes na semana, perdidinho dentro da igreja, religioso perdido dentro da igreja, se achando numa condição muito melhor do que qualquer outra lá fora, né, irmãos? Por isso que essas realidades devem estar sempre: será que o meu coração está com o Senhor, né? Será que eu estou buscando a Deus de verdade, né, irmãos? E a rejeição a Jesus Cristo era devido à palavra de Jesus Cristo, aquilo que ele veio fazer, sabe? A rejeição, irmãos, aquilo que vai mostrar que as pessoas são perdidas, sempre é a rejeição por meio da palavra. Porque por mais que elas pareçam que estão aceitando, as suas atitudes sempre vão demonstrar que elas não estão aceitando, né? Ou elas vão demonstrar isso já falando, ou elas vão demonstrar isso em suas atitudes, né, irmãos? Por isso que devemos sempre nos dobrar, nos curvar e nos prostrar mediante a verdade da palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus seja louvada. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração em nome do Senhor Jesus. Amém.